Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também vai fazer isso. Contra o Fluminense? É vivo? Vamos ao vivo para o Ninho do Urubu. Pensando no jogo daqui 2 jogos, 3 jogos. Pelo contrário, a gente tem que pensar no jogo contra o Fluminense, que é um jogo que para nós é importante como todos os outros. Então esse é o foco, cara. Esse é o foco. Em questão dos jogadores que estão machucados, a única coisa que a gente torce é que eles voltem 100%. Se vai ser no jogo contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra o CSA, a gente espera que eles voltem 100%, que eles estejam saudáveis para entrar dentro de campo e jogar em alto nível. Porque a gente precisa deles assim, saudáveis, para que eles possam nos ajudar. Fala, Rodrigo, tudo bem? Você já jogou muitos clássicos em São Paulo, já jogou alguns aqui no Rio, vai ser o primeiro Fla-Flu do Mister. Se eu te perguntar o que representa, como é jogar um Fla-Flu, como você poderia explicar? Cara, é sempre diferente. Eu acredito que no começo do ano a gente... Acredito não, a gente jogou 4 ou 5 jogos contra o Fluminense, né? 4 jogos, né, no Campeonato Carioca, Guanabara, Taça Rio. E foram um dos jogos que mais nós tivemos dificuldades, né? Um jogo, jogos muito difíceis contra uma equipe que tinha uma variedade muito grande dentro de campo, né? Com o Diniz naquela época. Então acredito que vai ser um jogo do mesmo estilo, um jogo difícil contra uma equipe que precisa da vitória como nós. Então a gente espera que a gente possa estar numa grande tarde e que a gente possa fazer o que a gente vem fazendo, cara, com a mesma inteligência, com a mesma capacidade e um ajudando o outro dentro de campo, que a gente possa fazer uma grande partida. Olha, foram 5 jogos nesse ano entre Flamengo e Fluminense. Eles vão para o 6º. O Flamengo, por exemplo, vai ter o seu 3º treinador diferente nos Fla-Flus de 2019. O 3º. Vai pedir música no Fantástico. A gente vai lembrar a história do terceiro. O Abel, aí o Marcelo, que era interino, e agora o Jorge Jesus. O Fluminense. O Fluminense teve Fernando e o Diniz, Oswaldo e Marcão. Oswaldo e Marcão. Os dois podem pedir música no Fantástico. O Oswaldo Não, o Oswaldo não dirigiu o Fla-Flu. Acho que não. Não, Fla-Flu não. Acho que foram 2 do Diniz. Só o Diniz, Verdade, só o Diniz. Foram só o Diniz que dirigiu. Agora o Marcão. Capítulo Fla-Flu de 2019. Vamos saber o que o Plácido Berci conta das notícias do Fluminense. Bem-vindo ao Seleção, Plácido. Fala, Isaac. Um abraço para você, um abraço para todos da mesa, todos que estão assistindo ao Seleção Sport TV. Dá para a gente dizer que é o momento mais desafiador do Marcão desde que ele assumiu o comando da equipe, né, no início do mês. Vinha numa série invicta de 5 jogos, perdeu ontem em casa de virada. A torcida vaiou 2 jogadores importantes do time, o Ganso, o João Pedro. E agora tem uma missão nada fácil, né, de enfrentar o rival e líder do campeonato. Vocês mostraram aí o retrospecto nesse ano. Se o Fluminense vencer, iguala esse retrospecto nesse ano. Ficariam 2 vitórias para o Flamengo, 2 empates e 2 vitórias para o Fluminense. O jogo de ontem marcou essa derrota, né, esse fim da invencibilidade do Marcão como técnico do Fluminense, mas foi um jogo muito especial para o Frazan, zagueiro de 23 anos, cria aqui do Fluminense, que marcou logo aos 3 minutos o primeiro gol dele como profissional. Ele se emocionou muito ali na comemoração, até chorou e dedicou esse gol para o Nicolas, que é o filho dele, recém-nascido. E o Frazan foi o escolhido justamente para falar com os jornalistas agora há pouco em entrevista coletiva. Ele está confirmado como titular para esse jogo contra o Flamengo, vai substituir o Digão, que ainda não joga, está se recuperando de uma lesão na coxa direita, é o único desfalque do Fluminense para o clássico contra o Flamengo. E o Frazan também falou que acha bom o Flamengo ter todo o favoritismo para esse jogo, já que o Fluminense gosta de surpreender em jogos desse tipo. Um outro tópico da coletiva que foi bem interessante foi o Frazan falando sobre o João Pedro. O João Pedro, que tem 17 anos, não marca gols há 9 rodadas, há 803 minutos com a camisa do Fluminense. E assim como o Frazan é cria aqui do clube, né, tem 17 anos. E ontem foi muito vaiado em alguns momentos quando pegava na bola, foi vaiado também quando deixou o campo e foi substituído.
E o Frazan disse que já passou por esse tipo de situação no início da carreira dele, que conversou com o João Pedro e que esse tipo de situação só melhora, só se resolve com o trabalho e que o João Pedro vai trabalhar duro para isso. Então, o Fluminense começa a trabalhar daqui a pouco, já pensando no clássico contra o Flamengo, né? Os jogadores que entraram ontem em campo, hoje não vêm a campo. O treino está marcado para começar às 3h30, está 10 minutinhos atrasado. Encerrando aqui a entrada ao vivo, a gente já vai para lá acompanhar o treino e trazer o restante das informações do Fluminense ao longo da programação do Sport TV. Um abraço para você, Rizek. Outro para você, Plácido, obrigado. E agora a gente vai ao Ninho do Urubu com as informações do Flamengo com o Eric Faria. Bem-vindo, Eric. Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado no Seleção. Diferentemente do que o Plácido falou no Fluminense, aqui o treinamento será 100% fechado. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva do Rodrigo Caio e será essa entrevista o nosso único registro dessa atividade de sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. Mas eu acho que o que o torcedor rubro-negro está mais preocupado é com jogadores que estão lesionados, com a possível formação do time para esse jogo contra o Fluminense e também, evidentemente, com o jogo de quarta-feira. Então eu vou trazer algumas informações aqui importantes, informações que eu apurei. Obviamente, a questão médica é sempre muito delicada porque tem sempre a reação do jogador, a reação do corpo, como ele vai reagir nas próximas horas, nos próximos dias, aos treinamentos que serão prescritos para eles, enfim, tem alguns componentes assim importantes, mas o fato é que as notícias são boas para o torcedor do Flamengo. Então, assim, hoje eu poderia apostar que o Felipe Luiz terá todas as condições de jogar contra o Grêmio na próxima quarta-feira. Ele está praticamente recuperado e ainda tem mais alguns dias aí até a próxima quarta-feira. O Rafinha tem muita chance também de estar em campo. Inclusive o Flamengo está montando uma operação, está trazendo da Europa um capacete, né? A máscara é descartada, ele não vai jogar com máscara, mas um capacete tipo aquele que os goleiros usam, né? O Peter Cech, por exemplo, ele é o detentor talvez da marca ou da fabricação desse capacete que foi adaptado para o futebol. Ele foi inspirado no rugby e foi adaptado para o jogador de futebol com a frente um pouquinho mais estendida, né? Em relação ao rugby, o Flamengo está importando um capacete desse modelo para ver se o Rafinha consegue nos treinamentos se adaptar, mas eu acho que mesmo que ele não se adapte bem ao capacete, o Rafinha, eu diria hoje, tem 90% de chance também de estar em campo. Então, são dois problemas a menos, eu diria, para o Jorge Jesus na partida contra o Grêmio, que é a presença dos dois laterais, que são peças fundamentais nessa engrenagem rubro-negra. Para domingo, eu acho bem pouco provável que os dois estejam à disposição, até porque o Flamengo, eu imagino, não vai arriscar os dois voltando de lesão num jogo do Campeonato Brasileiro, tendo já a Libertadores na quarta-feira. A surpresa, isso para mim é muito impressionante, pode ficar por conta do aproveitamento do Arrascaeta na próxima quarta-feira. Não terá nem 20 dias completos da cirurgia que ele fez no joelho, mas sim, hoje existe a possibilidade de o Arrascaeta ficar à disposição do técnico Jorge Jesus para o jogo contra o Grêmio. Obviamente não seria para jogar 90 minutos, obviamente não seria para ele começar a partida, mas existe sim uma grande chance de o Arrascaeta estar no banco de reservas, assim como aconteceu na partida contra o Emelec. Eu acho que o pessoal vai lembrar que ele também tinha uma lesão, havia uma discussão se ele jogaria ou não jogaria. Eu trouxe a informação até de que ele ficaria à disposição do técnico Jorge Jesus, como de fato ficou. Então essa seria assim talvez a grande surpresa desse noticiário médico, aproveitando até que hoje é dia do médico aqui no Brasil, né, Rizek? Então acho que são essas as boas notícias. Sobre os outros jogadores lesionados eu não consegui apurar, o Diego, o Berril, enfim, mas eu acho que esses três são titulares, são jogadores hoje mais importantes na engrenagem, então eu acho que são boas notícias para o torcedor do Flamengo. Para o Fla-Flu, eu acho que o Jorge Jesus vai praticamente pôr quem ele tem à disposição, e não certamente com esses jogadores que estão voltando de lesão. Viu, Rizek? Um abraço para você. O outro, Eric, como o Flamengo, a gente pediu previsões, informações, o Flamengo optou por guardar sigilo, só se pronunciar por boletim médico sobre os jogadores. Então, como o Flamengo não fala sobre isso abertamente, só tendo um repórter fuçador para a gente ter as informações. Obrigado, Eric. Aquele abraço para você, meu velho. Até a próxima. Surpreendente mesmo, cara. Se o Arrascaeta aparecer em condição de jogo... Uma boa notícia. Aliás, três boas notícias. Sim, boas notícias, não notícias. Pois é. Otimismo sempre é Porque importante, deixa mais torcida... Foi menisco e ligamento, cara. Em menos de um mês o cara tá em campo. Vamos ver. Nós vamos para intervalo e no próximo bloco mais informações dos clubes brasileiros aqui no Seleção Sport TV. Fala, pessoal.
Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.